Mas eu fui lembrado, na verdade, sobre eventos que eu me lembro porque eu já era adulto quando aconteceram. E essa foi a pergunta 755. Quando o estado de Oklahoma votou em um referendo para alterar a Constituição e proibir a Sharia, o que isso significa? Eu não sei. E mesmo assim, os eleitores a proibiram de qualquer forma. O que eu ofereço hoje é apenas uma reflexão sobre a história americana que percorre este estado. Todos vocês sentados nesta sala, nesta cidade, estamos sentados num lugar e num momento em que não preciso dizer isso a vocês. As mesmas forças exatas que expulsaram os povos indígenas de suas terras há 2 séculos, destruíram a Black Wall Street há 1 século, bombardearam um prédio há décadas e tentaram proibir a Sharia há menos de 1 década. Que essas forças estão vivas e ativas até hoje. Abdul Said quer a Sharia na América. Eu cresci sob a Sharia. É isso que significa. Se você critica o Islã, a Sharia diz que você deve ser morto. Se você abandona o Islã, a Sharia diz que você deve ser morto. Se você zomba de Muhammad, a Sharia diz que você deve ser morto. Se você é gay, a Sharia diz que você deve ser morto. Se você comete adultério enquanto é casado, a Sharia diz que você deve ser apedrejado até a morte. Se você é mulher, a Sharia diz que você vale metade de um homem. E em decisões específicas, as mulheres não valem nem 1/8 de um homem. Se você bebe álcool, a Sharia diz que você deve ser açoitado. Se você não é muçulmano, a Sharia diz que você deve pagar um imposto extra para os muçulmanos. E isso é só o começo da lista. Essas leis são aplicadas em diferentes graus dependendo do país. Cada país muçulmano tem sua própria interpretação da Sharia. Pode ser um pouco mais liberal, mas ainda assim tóxica, como na Turquia. Ou pode ser rígida e demoníaca, como no Irã, no Afeganistão ou no Iêmen, ou na grande maioria dos países muçulmanos. Toda a premissa da Sharia é tentar viver exatamente como o profeta Maomé viveu no século VII. E não importa o quanto as sociedades e países muçulmanos discordem entre si. O detalhe é que todo país muçulmano tem uma punição para quem se opõe a isso. Pode ser chicotadas, prisão ou execução, dependendo do país. Então, o que estou dizendo aqui é: se oponha antes que isso prenda, chicoteie ou execute. Isso está vindo de alguém que supostamente já fez parte disso. Mas precisamos falar sobre Abdul Rahman Al-Said. Sim, o democrata ou o candidato democrata ao Senado de Michigan. Porque sim, ele tentou encobrir seus rastros. E ninguém menos do que, surpreendentemente, o que é meio interessante, mas você sabe, os vídeos têm circulado pela internet, então não é como se eles fossem os primeiros a falar disso. Mas a CNN, a rede comunista de notícias, na verdade fez uma matéria sobre ele, tentando apagar um monte de vídeos antigos onde ele falava um monte de besteiras e coisas malucas. Incrível, né? Eu sei. Estou chocado. Mas quando você para pensar, não é tão absurdo assim. Porque de que lado você acha que a CNN realmente estaria? Do establishment ou do comunista? Provavelmente do establishment. Abdul Said não é do tipo establishment. Ele é comunista. Então, quando você para pensar, não é tão estranho assim que a CNN esteja realmente cobrindo isso. Porque ele é comunista, e eu acho que eles estão tentando ajudar a salvar os democratas do establishment. Mas essa é só a minha humilde opinião. Já falei demais. Vamos direto para essa parte interessante. Certo, deixe seu like e se inscreva se você é novo por aqui. E vamos nessa. Certo, vamos aos arquivos. Andrew Kaczynski descobriu tudo isso e está aqui comigo agora. Então, Andrew, quero dizer, você realmente teve que cavar fundo para encontrar isso. Porque são vídeos onde, você sabe, eles foram deletados. Esse é o ponto principal. Então você os encontrou, conseguiu analisar as transcrições dos vídeos. E o que você descobriu? Bem, Aaron, tudo isso faz parte de um padrão mais amplo que encontramos com Abdul El-Sayed. Ele passou anos como um comentarista prolífico antes de lançar sua campanha para o Senado. E nós já havíamos mostrado aqui no programa que ele deletou muitos tweets sobre cortar verbas da polícia. Agora, o que encontramos agora são mais de 100 vídeos do canal dele no YouTube que parecem ter sido colocados como privados. E uma coisa que vale a pena destacar aqui é que a campanha dele agora diz que esses vídeos não refletem mais as crenças dele atualmente. Mas uma coisa que vale a pena destacar é que isso realmente não é um arquivo antigo. Esses são comentários dos últimos 4 anos, com um desses vídeos postado há apenas 2 anos.
Quero mostrar alguns exemplos do que encontramos. Agora, você mencionou aquele vídeo do 4 de julho. Você pode ver o vídeo removido bem ali de julho de 2024. El-Sayed citou a poluição do ar de Detroit, fogos de artifício, produtos químicos usados nos fogos de artifício, TEPT entre veteranos e risco para crianças e animais de estimação. E ele perguntou se os americanos poderiam encontrar outra forma de comemorar. E Aaron, esse é realmente apenas um exemplo. Em outro, que encontramos de abril de 2023, após um tiroteio em uma escola no Tennessee, El-Sayed sugeriu substituir a segunda emenda, o direito de portar armas, por um direito constitucional à saúde, dizendo: e se ajustássemos a Constituição, emendássemos a emenda, e em vez do direito de portar armas, mudássemos para o direito de ter acesso à saúde? Em outro vídeo de setembro de 2022, que encontramos, El-Sayed também criticou os republicanos por focarem na fronteira sul, chamando isso de um problema que eles, abre aspas, adoram explorar, acrescentando, abre aspas, isso nem sequer está entre os 5 principais temas com os quais as pessoas nos Estados Unidos realmente se importam e que afetam suas vidas. É interessante. Quero dizer, esse, por exemplo, dá pra entender por que você escolheria remover. Outros não fica tão claro. Então você meio que se pergunta qual é a linha que conecta todas essas coisas. Você também encontrou alguns comentários sobre futebol que estão ganhando destaque. E diferente desses outros vídeos, esse episódio ainda está. Bem, é isso mesmo, exatamente. Isso é do podcast dele. Houve um episódio de fevereiro de 2023 do podcast America Dissected, onde El-Sayed questionou se existia alguma versão do futebol que, segundo ele, poderia ser, aspas, ética ou segura. E ele associou a cultura do esporte que ele praticou quando era criança a algo muito mais amplo. Ele disse que narrativas que foram historicamente usadas para justificar a escravidão, a expansão para o oeste e outras formas de opressão. Ouça o que ele disse, Amir. Você pensa em todas as guerras que travamos no exterior, toda a história sórdida de oprimir outras pessoas em nome dessa ideia americana, certo? Seja, entre aspas, o destino manifesto e a destruição dos nativos americanos, ou o comércio transatlântico de escravos. Onde, você sabe, pessoas que, entre aspas, fundaram este país às custas dos povos nativos, que eles destruíram, depois capturaram pessoas, escravizaram-nas e as fizeram trabalhar em seus campos porque achavam que era seu direito, certo? E tudo isso, como muitas dessas narrativas, você meio que vê ecoado no ethos do futebol americano. Então, Aaron, nós entramos em contato com a campanha de El-Sayed para perguntar sobre tudo isso. Perguntamos se eles tornariam esses vídeos não listados públicos. Novamente, eles não responderam a isso, mas disseram o seguinte à CNN. Eles disseram que Abdul é ex-capitão do time de futebol americano da escola dele no ensino médio. Ele ama o futebol de Michigan e os sábados e comemora o 4 de julho com fogos de artifício como qualquer outro habitante de Michigan. Comentários escolhidos a dedo de podcasts antigos não refletem as opiniões dele atualmente. É interessante, de novo, o que ele escolheu apagar e o que não apagou. O que ele claramente escolheu não apagar foi aquele sobre futebol americano. Isso então, foi do podcast dele. Do podcast não foi apagado. O que a gente encontrou, de novo, como falamos no programa, foram os tweets e os vídeos. Isso tudo sumiu. O podcast ainda está no ar. Certo. Ok, filha. Muito obrigada, Andrew Kaczynski. Billy. Eu preciso de ajuda. Começou a tocar. Então vocês ouviram tudo isso? E vocês sabem, eu fiquei quieto. Não quis interromper. Queria que vocês recebessem todas as informações ali. Esse cara é bem radical. É por isso que ele teve que tentar apagar um monte de clipes de vídeo. E também quero mostrar este clipe, outro trecho da CNN, que mostra que ele realmente está com sérios problemas eleitorais. Dá uma olhada. No Senado, Rogers contra El-Sayed. Olha só, uma nova pesquisa da Fox News. Rogers está, na verdade, 4 pontos à frente. Ele está 4 pontos à frente. Está apertado, mas um republicano está liderando em Michigan. E por quê? Por quê? O que está acontecendo? Veja entre os independentes. Rogers, na verdade, lidera por 5 pontos. Isso é extremamente incomum, porque em todo o cenário político, enquanto eu analisava essas diferentes pesquisas da Fox News, eu não consegui encontrar outro exemplo em que o republicano estivesse realmente liderando entre os independentes. E acontece que a qualidade do candidato pode, de fato, importar, pelo menos em termos de como os eleitores veem isso, porque nessa mesma pesquisa, o candidato democrata a governador estava na frente. Então isso é algo único da disputa pelo Senado. E é um resultado bastante preocupante para os democratas e bastante animador para os republicanos. Então, você tem uma ideia, Harry, do que está contribuindo para isso, para as dificuldades, certo, que Abdul El-Sayed está enfrentando? É porque Rogers é uma candidata mais forte ou é porque El-Sayed tem mais problemas para os eleitores considerarem? Tudo gira em torno de Abdul El-Sayed. Ele é um candidato fraco, pelo menos pelos critérios que normalmente analisamos. E você pode ver aqui, ok, a avaliação
avaliação líquida de favorabilidade dos candidatos democratas ao Senado nesses estados decisivos do Norte. Você percebe que só tem um candidato, que tem uma avaliação desfavorável maior do que a favorável e é significativamente maior. Veja como Abdul Sayed está mal na fita. Ele está 13 pontos negativos ali no Lago Michigan. Meu Deus do céu! Troy Jackson no Maine está com mais 1. Você tem Sherrod Brown com mais 4 em Ohio e Josh Turek em Iowa bem acima com 18 pontos positivos. Isso é extremamente incomum. Mais uma vez, em todo o país, os democratas fizeram um trabalho tão bom recrutando candidatos que são bem vistos pelos eleitores. Mais uma vez, eu olhei todas as pesquisas da Fox News. Todos os democratas estavam com avaliação positiva, exceto Abdul Al-Sayed, e ele está com 13 pontos negativos. Tudo isso se resume ao Abdul Al-Sayed ser um candidato fraco, pelo menos na cabeça dos eleitores. E então, só colocando isso em perspectiva também, no estado de Michigan, isso é, quero dizer, você mencionou isso, certo? Mas isso é especialmente importante quando você analisa as coisas no estado de Michigan. Sim, beleza. Então. O cara está encrencado. Ele não vai ganhar. Pelo menos não parece que vai agora. E mais uma vez, se a CNN está divulgando esses números com ele perdendo, eles são piores do que isso. Mesma coisa com a Fox. Quero dizer, a Fox tem pesquisas horríveis. Pesquisas horríveis. Eles estão sempre subestimando os republicanos nas pesquisas da Fox News o tempo todo. E então, se a Fox mostra Mike Rogers na frente, que é o candidato republicano ao Senado em Michigan... Então, se você mora em Michigan, Mike Rogers é o seu cara. Mas se a Fox mostra ele na frente e a CNN também mostra ele na frente, é bem para Abdul Rahman Sayed. O cara que odeia futebol americano, odeia Michigan, todas essas outras besteiras, certo? Não está nada bom para ele. O que significa coisas ótimas para nós, certo? O que significa coisas fenomenais para nós. Então, deixem seus comentários. Me digam o que vocês pensam e quais são as opiniões de vocês. Eu estou feliz que todas essas coisas estão sendo reveladas, porque, veja bem, você tem que pensar nisso. A gente nem entrou de verdade na parte mais intensa ainda. E ele já está ficando para trás. O dinheiro para os anúncios realmente ainda não foi gasto. Quer dizer, já teve alguns anúncios circulando contra ele, mas nada muito pesado ainda, certo? Então a gente nem entrou ainda na fase principal de gastos. E ele já está, sabe, indo ladeira abaixo, quase indo pelo ralo. Então isso é uma notícia fenomenal para nós, sabe, para mantermos o Senado. Mas é isso, me diga o que você pensa e qual é a sua opinião. Como sempre, se cuidem aí fora. Paz e amor, estou indo nessa.